gente. Estamos aqui recebendo mais uma vez nossos estúdios da TV Web Arte de Amar. Essa pessoa maravilhosa, que já tive o prazer de entrevistar em outros... Mais uma vez aqui na TV, Silvio Lúcio. E a nossa querida presidente também do projeto Arte de Amar, Nilza Farias. Olá, Silvio. Seja muito bem-vinda aqui na nossa TV Web Arte de Amar. Que bom. Prazer enorme revê-la, Claudinha. A Nilza, a Nilza a gente é parceiro de longas datas, o Arte de Amar. A gente sempre se fala, independente de eventos, nós sempre estamos nos curtindo nas redes sociais e nos falando sempre. Mas é um prazer enorme estarmos aqui, seja por qualquer que seja o motivo, o convite é sempre muito bem-vindo. E eu estou sempre à disposição para dialogar com você e com o Arte de Amar, que é essa entidade que está no coração de todos os LGBTs do estado do Ceará. E a nossa presidente Nilza Farias, como está aqui mais uma vez em nossos estúdios, na sua própria casa, né? Que é o seu lar é o Arte de Amar, o seu coração é o Arte de Amar. Está aqui nos nossos estúdios mais uma vez gravando com essa pessoa incrível que é Silvio Lúcio. Estou muito feliz, né? Adoro ter você aqui. Quero agradecer também a presença do Lúcio. É a segunda vez que a gente faz entrevista, mas a gente sempre estamos juntos, né? Independente do contato profissional, né, digamos assim, existe uma amizade, existe um carinho, existe uma militância que, assim, de longa data, que só faz crescer e unificar cada vez mais essa parceria. E apoio, a gente sempre está dando apoio um ao outro. Seja sempre na questão da militância, seja na questão das nossas vidas pessoais, a gente tem sempre um contato, e fazem longos 30 anos, mais ou menos, sempre que nós nos conhecemos. Eu, Nilza, como pessoa, como aqui militante do Arte de Amar, dos LGBTs, o Silvio sempre nos dá esse apoio, sempre é nosso parceiro, sempre está junto com a gente. Somos amigos pessoais, já viajamos juntos na semana. Eu já estive na casa do George e da Nilza, no final de semana, no domingo, no churrasquinho. O famoso quintal da Nilza, né? Também já fui, viu? Não é só você, não. Já tive lá a gente tem essa relação afetiva, de amizade, mas começou essa amizade numa conferência municipal aqui em Fortaleza, onde nós fomos excluídos. Nós fomos excluídos da conferência de direito a votar e tal. Aí a gente sentou para conversar, dialogar e questionar, e a partir daí surgiu uma amizade de longas datas. Já que a gente está falando de cultura, a Secretaria de Cultura, né, tem vários projetos, tem várias coisas que proporcionam a arte mais além do que o que ela já existe hoje em dia. E você, como um dos 5 primeiros homens trans, se eu não me engano, é isso? Isso. Você teve um filme lançado que foi gravado em 2011 e foi lançado em 2012, que é o É. filme, estou até aqui com a capinha, gente, Olha Pra Mim de Novo. Correto. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, como foi essa experiência, o que está retratado aqui nesse filme. Claudinha, eu era um homem comum e um dia eu recebi uma ligação de São Paulo. E como eu não devia a ninguém, porque quando a gente vê ligação de São Paulo, a gente não atende. Mas eu não estava devendo na época, então eu atendi. E era uma produtora cinematográfica de São Paulo, desejando falar comigo, conversar comigo, se eu podia fazer parte de um documentário que eles estavam com um projeto para realizar em vários estados do país. E a temática era exatamente exclusão, preconceito, entendeu? E preconceito porque você tem uma doença rara, preconceito porque você é um homem trans, preconceito porque você era filho adotivo. Então, eram temas assim. E abrangia vários preconceitos, né? Na realidade, a ideia era o preconceito de exclusão. Sim. Você era excluído de alguma situação por N coisa. E aí a gente ficou... Eu disse que sim, sem problema. E a gente passou 3 meses, eles me ligavam, um dia sim, outro não, à noite, para que a gente dialogasse. Uma pessoa responsável pela produção do filme, do documentário, me ligava. Ao longo desses 3 meses
eles anotavam, gravavam áudios, não era vídeo, era áudio. Eles foram aprofundando e gostando da minha história e marcaram uma data para vir ao Ceará, para que nós pudéssemos filmar, fazer as filmagens comigo. Na época eu sempre morei em Pacatuba, mas eu morava na sede do município de Pacatuba. Então, eles vieram, se hospedaram em Fortaleza e todos os dias eles iam para Pacatuba para a gente filmar. Ao me conhecerem e na evolução do contexto do documentário, o diretor decidiu mudar a direção do documentário. O documentário não ia mais abordar como tema principal o preconceito de exclusão, ia abordar eu ia ser o protagonista, a minha história seria o protagonista do documentário, e a partir daí, a partir do preconceito que um homem trans sofria, e olhe que em 2011 era tudo muito recente, fazia pouco tempo que as pessoas tinham conhecido a questão de homens e mulheres trans, ainda estava em debate nas mesas de jornalistas, em podcasts. Ainda era aquele choque ainda das pessoas, ainda né? era, entendeu? Então, a coisa foi tomando uma dimensão e os dois diretores do meu documentário, Kiko Goifman e Cláudia Priscila, são diretores renomados no Brasil, já premiados fora do Brasil. Eles têm muitos prêmios internacionais. Tem muitos documentários já que fazem parte da lista do cinema brasileiro de documentários. Então, eles tinham um nome e vieram os dois para o Ceará. Então, eles resolveram mudar o caminho do documentário que eles tinham, de princípio, programado, para que fosse, a partir daí, a história de um homem trans e seus preconceitos. Só te interrompendo um pouquinho. Como você falou que mudaram assim, o contexto que ia ser gravado, o título inicial era esse ou mudou depois que passou a ser a sua história? Não tinha título. Não, vocês estavam só conversando, dialogando. Eles não tinham ainda decidido o título. Esse título fui eu que dei. Porque no contexto do documentário eu digo muito assim, olhe para mim. Dá para me confundir, dá para me chamar de ela. Então, eu frisei quando a gente, na última reunião de equipe, aí, quando eles vieram gravar, eles iam daqui para mais 4 estados brasileiros. Eles tinham programação para gravar. Continuou os temas que eles iam gravar nos outros estados, com uma diferença. Eles me levaram para gravar com eles nos outros estados. Então, a partir daí, em vez de gravar só cenas minhas aqui, eu passei a ser o protagonista do documentário e fui com eles para outros estados. Então, nós fomos Rio Grande do Norte, nós fomos Paraíba, nós fomos ao Maranhão, nós fomos em mais 4 estados, fora o Ceará, para gravarmos com outras situações de exclusão e preconceito. Só que quem fazia a interlocução dos personagens, das pessoas no documentário, sou eu, entendeu? Passei a ser o protagonista da história. E eu gosto muito, eu tenho muito orgulho de ter sido um dos primeiros documentários. Gerou muita polêmica, sofri muitas críticas. Por conta desse documentário, eu viajei à Europa, nos festivais europeus de lá. Fomos premiados em diversos festivais. Eu tenho até alguns prêmios em casa, troféus desse filme. Mas sofri também muita retaliação. Porque não tinha... Por conta de ser homem trans, você achou que você não deveria fazer um documentário? Por conta de algumas falas minhas no documentário. Que as pessoas não conseguiam aceitar o que você falava no documentário. Em algumas situações acharam machistas, em outras situações agressiva. Acharam que eu era mulherengo, que eu não tinha um respeito pela forma como eu me posicionava. Porque eu me posiciono como um homem trans hétero.
Tá certo? E eu tenho hoje 59 anos de idade, mas aí eu já tinha meus 40 e poucos anos de idade. E a cultura que eu vivi de um homem, eu era um homem que eu tinha aprendido a viver. Eu não tinha como ser diferente. Você está me entendendo? E na época não tinha também, nós não tínhamos ainda tanta compreensão das identidades, não existiam tantas identidades como hoje. Nem os esclarecimentos, Nem né? esclarecimento. E nós não tínhamos ainda o não é não, nós não tínhamos ainda tantas leis, entendeu? E eu creio que eu tive muitos problemas assim de ordem emocional, porque sofri críticas, sofri muito, ganhei muitos elogios, mas também sofri algumas críticas, principalmente do movimento da militância. É tanto que o meu documentário ele foi pouquíssimo exibido em meios LGBT, em meio de militância. Mas também eu não era o diretor do documentário. As cenas escolhidas e expostas no meu documentário não fui eu que escolhi. Não fui eu que... Eu fui o protagonista, eu contei minha história. Mas aí, na época, eu fiquei muito triste. Entendeu? Muito triste. Quem teve a coragem de exibir meu documentário num festival aqui em Fortaleza, tá certo? E que brigou por isso foi Em Memória Tina Rodrigues. Sim, nossa querida Tina Rodrigues. É tanto que ela está ela faz parte do documentário, Nilza faz parte do Aliás, documentário. já que a gente está falando de participações, né, minha filha? Você que se diz ser tão tímida, participou de um documentário tão importante como esse, você, o Mestre George, Tina Rodrigues, mais alguém? Samila Marques, Narciso Júnior, a Cláudia, a menina... Andréa Rossati, a menina da Calcaia, a Paula Costa. Paula Costa, sim, entendeu? sei quem é. Porque que essas... Mas você pode até me questionar, se você me perguntar, por que essas pessoas participaram? Porque essas pessoas participaram lá com a gente, da construção do Silvio Lúcio. Essas pessoas fortaleceram, foram as pessoas que me deram a mão, que nos seus alicerces para se tornar o Silvio Lúcio, não é isso? Sim, porque quando eu me reconheci Silvio, entendeu? Não foi fácil. Eu perdi amigos que não eram amigos, mas eu entendia que eram amigos, entendeu? Eu sofri muito preconceito no ambiente de trabalho, eu não mudei de cidade, eu não troquei de ambiente, de amigos, você está me entendendo? Então eu sofri muito, porque eu tive uma chefe que disse que eu estava louco na prefeitura e queria que eu pegasse uma guia de encaminhamento a um psiquiatra. Porque, gente, é um absurdo na coisa dessa, porque né? eu cheguei a dizer que a partir daquele dia eu gostaria que ela se dirigisse a mim como Silvio Lúcio. E essas pessoas me ajudaram. Na cabeça dela era uma patologia, né? Era. E essas pessoas me ajudaram a construir, né? Quando eu conheci o Silvio Lúcio, não era Silvio Lúcio, era... Eu tinha um outro nome, né? Uma outra identidade. Tinha um cabelo bem cacheado, aí gostava de um chapéu. Era bem... Assim, as tinha pessoas... Um outro visual. Isso, as pessoas olhavam e... Que né? Ficava imaginando... Porque sempre tem, né? Você sempre olha, né? Sim. Eu sempre tive essa aparência masculina, mas eu tinha um cabelo grande, bem cacheado. Então, as pessoas olhavam de costas e diziam, um homem ou mulher, né? Isso. Entendeu? E eu queria ser um homem, mas eu não tinha noção de que eu podia ser um homem. Até por conta da época também, que né, você não tinha tanta formação, não sabia como agir, como se portar. Ninguém como sabia. Como você falou, a sua própria chefe, que né, achou que você era uma patologia sua, você tinha que se tratar por uma coisa que era sua própria, de dentro de você. Então não tinha como você realmente não se sentir abalado com essas coisas que você escutava das pessoas que você convivia. Porque você espera as pessoas que você convive, tem mais proximidade, não receber esses ataques assim tão agressivos, né? Claudinha, no documentário tem a participação... Eu tenho uma filha biológica, eu tenho alguns filhos do coração, mas eu tenho uma filha biológica. E ela, depois de muita negociação, ela aceitou participar do documentário. E ela, no documentário, ela diz assim, por que ser Silvio Lúcio? Todo mundo não já aceita ela como ela é? Todo mundo não respeita ela como ela é?
Por que ser Silvio Lúcio? Por que querer ser Silvio Lúcio? Entendeu? Então, esse bloqueio das pessoas é um bloqueio, sim, eu tenho vergonha de ti, porque tu vai se masculinizar, tu vai usar o nome masculino. As pessoas não pensam Você podia ser como se eu você estou gosta- feliz ou não. Isso, exatamente. É Se igual, isso me faz feliz ou não. Pensa em igual tudo. a Gabi, né? Quando chegava da escola, aí ela dizia assim, mãe, lá na escola fica perguntando, tua mãe é sapatão, é? E teu pai é viado, é? Que é isso? Que é aquilo ali que eles gostam tanto de estar naquele meio, de estar com aquele povo, né? Que trata aquele povo. É. E ela ficava naquela... Sim, se a minha mãe for sapatão, se meu pai for viado, o que é que vocês têm a ver com isso? Ainda bem que ela, por ser uma Isso. criança ainda, digamos assim, Isso. tinha essa concepção de saber dar esse tipo de resposta, não se sentir tão ofendida. Porque a maioria das crianças ia sentir como? Isso. Retraída, sentir o famoso bullying, né? Porque nasceu e cresceu vendo tudo isso, né? Aqui a gente sempre deu apoio, mulheres trans, homens trans, lésbicas, bissexuais, as sílabas a gente damos atenção, né? Aqui damos a oportunidade, estamos do lado. Abrem as portas de modo Isso, geral, né? isso. Sejam sempre bem-vindos. É, digamos assim. é Eu acho verdade. jamais essa ONG É. que sempre acolhe todo mundo. Que Devia chega chamar aqui- Coração de Mãe, né? É. Por isso que o Joca chama a Nilza de Mãe Nilza, né, isso. Nilza? Porque, assim, todo mundo que chega aqui é bem acolhido, é bem recebido. Então, assim, não tem por que fazer essa separação, né? Até porque somos todos seres humanos, É. né? E nem Deus faz acepção de pessoas que dirá os próprios seres humanos, né? Então as pessoas têm que parar com essa mania de apontar. Todo mundo tem essa mania de apontar e julgar. Um dos maiores maus da humanidade é esse, é apontar e julgar. Você nunca deve apontar nem julgar ninguém. A gente não pode dizer que a gente nunca fez isso por qualquer motivo, todo mundo já fez por alguma besteira, seja o que for, mas não agressivamente. Ser agressivo com as pessoas, querer obrigar as pessoas a mudarem porque não acham que é correto, porque não acham que é certo, é totalmente diferente, né? Porque é mais ou menos assim, olha. Por que me incomoda? Até uma reflexão. Por que me incomoda tanto você ser uma mulher trans? Em que afeta a minha vida você ser uma mulher trans? É verdade. Em que me atrapalha? Atrapalha os meus filhos ser uma mulher trans? Você ser uma mulher trans? Essa compreensão é difícil as pessoas entenderem que nós somos feitos de carne e osso, mas nós somos feitos de mente. Nós temos uma mente que movimenta essa carne e esses ossos. Exatamente. E que essa mente, em alguns momentos, ela te diz quem tu és, como tu deve ser, como deve fazer, se tu estás feliz ou não. Né? A gente vê famílias destruídas pelo preconceito. Verdade. Mães que morreram e não tiveram a oportunidade de tomar um café no domingo com seus filhos porque não aceitava, porque era uma mulher trans, seu filho se tornou uma mulher trans, se reconheceu mulher trans, né? E quantos pais morreram e não perdoou seus filhos porque seus filhos se assumiram enquanto gays, enquanto lésbicas. Né? Eu até me emociono com a fala do Silvio Lúcio, porque quem não quer ter a oportunidade de ter sua família, né? As pessoas às vezes botam o preconceito acima do amor. Que o primeiro passo deveria ser o amor. Amar e receber o amor. Porque muitas vezes as pessoas deixam de amar os seus próprios filhos por conta do que as pessoas da sua igreja vão pensar, por conta que seus amigos do trabalho vão pensar, por conta que seus vizinhos vão pensar. E isso é o principal defeito, porque quando você para de amar um filho por conta da opinião de terceiros, você está negando a ele tudo que ele poderia esperar de você. Porque o principal apoio, ele olha para o seu pai, para a sua mãe e quer aquele apoio. Se nem seus pais lhe apoiam, quem vai lhe apoiar? Como é que essa pessoa se sente dentro de si mesma? Né? Então, assim, como a Nilza falou, se a família não apoia, se a primeira barreira que eles encontram é a familiar, para eles se torna uma coisa assim, eu nunca vou ser aceito por ninguém. Se quem me ama não me aceita, quem vai me aceitar? Mas, e aí
eu te trago uma outra reflexão. Eu queria era que esses pais, certo? Eles também fizessem uma reflexão do que eles perderam com isso. Você está me entendendo? Hoje eu moro na Pacatuba, Cláudia, porque quando muito jovem, que eu assumi a minha, não a minha orientação de gênero, mas a minha orientação sexual, ainda bem adolescente, e eu quis sair de casa, minha mãe disse, olha, queria lhe pedir um favor, que você fosse morar bem longe de mim, para que as pessoas não vejam isso aí, você morar com uma outra mulher. E eu fui morar na Pacatuba, entendeu? E por muitos anos, uns 20, 30 anos, meus pais perderam a convivência do dia a dia comigo. Eu nunca passei Natal em família, aniversário, nem deles, nem meu. Eles não faziam muita questão da minha presença, porque eles tinham muita vergonha da minha aparência. Mas hoje não, eles estão velhos. Hoje meu pai tem 87 anos, minha mãe tem 85, e hoje eles precisam da minha presença. Eu visito meu pai, tento ser toda semana. Eu e minha filha, nós nos dividimos. Ela vai um dia na semana, eu vou em outro, de acordo com as nossas disponibilidades de trabalho. E quando eu chego lá, eu vou limpar o ouvido dele, vou cortar a unha, vou limpar a sobrancelha, vou zelar pela estrutura física dele, que ninguém faz isso melhor do que eu, que sou filho. Pego com cuidado, pego com jeitinho, limpo, não tenho nojo, lavo os pés, escovo os pés. Mas ele perdeu muitos anos da vida dele sem tomar um café comigo, sem sorrir comigo, sem vivenciar a minha casa, entendeu? Meus pais vieram andar na minha casa, tem 8 anos que eles frequentam a minha casa. Mas há muitos anos eu moro só e eles não queriam visitar a minha casa. Era motivo de vergonha para eles a minha casa. A minha família era um motivo de vergonha para eles. Né? Então, eles perderam momentos maravilhosos comigo. Eles não acompanharam o crescimento do homem Silvio Lúcio. Está entendendo? Às vezes em que eu fiz faculdade, me formei, eles não foram para a minha festa. E para você seria uma coisa bem importante ter a presença deles em todos esses seus bons momentos, de ter né? participado desse documentário, né? Eu acho que mesmo eles não se fazendo presença, na sua cabeça, quando você conseguia cada objetivo desse, na sua memória vinha o pensamento neles, nos seus pais, sim, né? Sim. Até porque eu sempre me dei muito bem com minha mãe, desde muito criança. Meus pais tiveram poucos filhos, só foram 3 filhos. Meus pais tiveram. Há 18 anos morreu um, então ficamos só nós 2, eu e um mais velho. Esse mais velho não quer contato nenhum comigo, ele é pastor de uma igreja no interior do estado do Ceará. Mas aí eu tive uma filha biológica, eu quis a maternidade. A maternidade foi uma escolha minha. Eu quis a maternidade porque eu queria compensar a minha mãe a falta. Eu tive muitos problemas de ordem emocional. Minha saúde mental foi muito abalada quando mais jovem, porque eu me sentia culpado porque eu não tinha o tamanho do desgosto que eu tinha dado aos meus pais. Entendeu? E eu não podia mudar isso, era de mim, era uma cachoeira que fluía de dentro para fora. O Silvio Lúcio, em qualquer momento, ele ia jorrar para fora, porque eu já não aguentava mais soterrá-lo dentro de mim. Quando a gente era criança, meus irmãos ganhavam bicicleta e eu ganhava vestido, boneca, não sei o quê. Mas aquilo me agradava. Então, X hora do dia, eu negociava com um dos meus irmãos alguma coisa, dinheiro, moeda, para eu brincar na bicicleta dele, porque eu me sentia menino. Você está entendendo? Então, era uma coisa que já vinha da minha natureza, desde muito pequeno. E como eu, tem muitos jovens que dentro do seu eu, dentro da sua prisão interior, está uma identidade que ele não quer colocar para fora, porque tem medo da família, da rejeição da família. Hoje nós somos um país de muito suicídio. A maioria das vezes, como você falou, uma hora quando você não suporta mais, você deixa sair. Mas
poderia ser evitado esse sofrimento todinho se você sentisse que poderia, na hora que você se sentisse à vontade, dizer, hoje eu quero ser o Silvio Lúcio a partir de hoje, vou me sentir bem, não vou me sentir acuado pelos cantos. A maioria dos jovens, como você acabou de falar, tem esse medo, né? Então, quando realmente não suporta mais, quando chega no seu limite, quando tá para explodir, que fazer como você fez, né? Ele teve que sair de qualquer forma. É. E. Vocês me desculpem, eu estou me recuperando ainda dessa virose. Eu tenho um profundo respeito a todas as famílias LGBTs que conseguem se erguer mesmo diante de tantos obstáculos. Hoje eu tenho um filho, meu filho mais novo tem 4 anos de idade, certo? E ele toma banho comigo, ele faz muita questão de tomar banho comigo. Porque ele diz que eu sou o super-herói dele. Então, o Theo, quando a gente toma banho, ele me pergunta assim, pai, por que cortaram tua pinta? Eu caiu. Papai tá velho, caiu. Porque no momento você é tão pego de surpresa para explicar a uma criança de 4 anos que ela é filha de um homem trans. Ah, mas você também não devia se expor dessa forma para sua criança. Devo sim. Devo. Quero que meu filho cresça sabendo que o pai dele é normal, mas é um homem trans. Que o pai dele é pai dele, mas é um homem trans. Que o pai dele fisicamente é diferente, mas o pai dele é um homem. Mas eu só posso trabalhar isso na cabeça do meu filho quando ele vê que o meu corpo, a genética do meu corpo é diferente da dele, mas que isso não me faz menor ou maior. Nem menos pai, né? Nem menos pai. É Isso. verdade. Entendeu? E assim, essas participações no seu documentário, nesse filme, Nilza Farias, como foi participar desse filme aqui, Olha Pra Mim de Novo? Você e o mestre, você pode falar pelo mestre também, né? A gente ficou honrados, né? Porque foi um convite sensacional. Quem não quer participar de um filme, de um documentário, quem não quer aparecer, principalmente com um homem trans, que é o Silvio Lúcio, né? Que a gente agarrou assim essa causa assim com unhas e dentes, e eu brigo mesmo. E eu fiquei muito honrada de ter sido convidada. E assim, várias pessoas, como você já falou, participaram desse documentário. E assim, a importância de, como você falou, cada uma dessas pessoas que você citou aqui, que participam desse documentário, foram muito importantes para a sua trajetória. Sim, sim. E como você vê hoje em dia esse reconhecimento, como você falou, muitos próprios órgãos LGBT não quiseram passar o seu próprio filme, né? O seu documentário. Como você vê isso hoje em dia, para você? Quantos anos já fazem? Quantos anos? 2012 para cá, 11 anos. 11 anos. Hoje, como você vê isso? As pessoas, hoje, o que você vê, o que você pensa desse documentário? Você falaria alguma coisa diferente do que está dito aqui? Mudaria alguma coisa? Mudaria. Tipo? Mudaria. Algumas falas eu acho desnecessário. Na época, porque assim, na época era importante aquele momento, aquela fala. As pessoas não têm ideia de como era importante para mim a gravação do documentário. Não era a imagem do Silvio que estava sendo divulgada em todo o mundo, na Europa, no Brasil. Não era. Isso não era importante. Eu tenho... Sabe o que é importante para mim? Ser amado pela Widna. É importante para mim. Todos os dias. Pra quem não sabe, a Widna é a esposa do Silvio Lúcio, né? Beijo pra ela, eu conheço uma pessoa maravilhosa, gosto muito dela. Era pra estar aqui, viu? Ser amado pela Widna é importante para mim. Receber um abraço, um carinho dos meus filhos é importante para mim. Então, ser conhecido não existia. Esse é o seu objetivo, né? Não era. Mas era importante que o mundo conhecesse a história de um homem trans, nordestino, cabeça chata, no interior do Ceará, numa cidade pequena de pouco mais, na época, 40 mil habitantes,
Então, era importante que as pessoas conhecessem que homens trans existem no Brasil e que merecem ser respeitados. E que eu fosse inspiração e abrisse caminhos para outros homens trans que tivessem a coragem de se reconhecer na minha história. Então, eu mudaria algumas falas. Não me orgulho de algumas falas, mas não mudaria a trajetória do roteiro. Não mudaria. E faria diferente em algumas situações e talvez fizesse as mesmas coisas. Você está me entendendo? Estou entendendo. Tá certo? O importante era que o mundo conhecesse que no Brasil, no Ceará... E, de certa forma, está ajudando outros homens trans também, né? Com o seu documentário. No meu documentário tem uma participação de um casal héteros, que é Margarete Rose e Capitão Martins. Eles são parlamentares do município de Maracanaú. E eles fizeram questão de participar porque Margarete Rose, no início quando eu cheguei em Maracanaú, há muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, Margarete foi a única vereadora no estado do Ceará que teve a coragem de contratar como assessor parlamentar uma mulher lésbica. E essa mulher assumidamente lésbica, tá certo? Então, em toda a minha trajetória, esse casal esteve presente. E eles estão presentes também no documentário. Como na minha trajetória, em todos os momentos, a Wisna nunca largou a minha mão. Entendeu? E a Wisna sofreu tanto ou mais preconceito do que eu. Porque a Wisna é filha natural de Pacatuba e nós não mudamos de casa. Nós continuamos morando na mesma rua, na mesma casa, no mesmo trabalho, cursando a mesma faculdade. Então a Wisna sofreu muito preconceito por ser mulher de uma coisa que não se sabe se é homem ou se é mulher. Porque era assim que as pessoas se assim dirigiam. que as pessoas realmente se dirigiam. Uma coisa que eles não sabem identificar o que realmente é. Nilza, e você que participou, que aqui no Ponto de Cultura tem o Cine Clubinho, não é isso? Já foi exibido? Ou vai passar aqui na TV? Como é que vai ser? É assim, Cláudia, a gente tem o Cine Clubinho, né, e o Cine Clube LGBT. Uma sexta é Cine Clubinho, na outra sexta é a parte infantil e a parte adulta. Isso. E no Cine LGBT, a gente já passou uma vez e agora, depois aqui da Semana Santa, a gente vai reexibir. Isso, de novo, porque a gente, assim, aqui num bairro do Curió, aqui é uma periferia, que tem muito homens trans, tem muitas mulheres trans, tem lésbicas, mas só que elas tinham medo. Agora que elas estão vindo mais aqui, né? Estão sentindo mais à vontade em participar. Isso, porque todo mundo que chega aqui, né? Chega aqui no portão, já... Ai, tua filha já é sapatão. Ai, teu filho é gay. Porque acha que aqui é um local que só entra... Não entra outra pessoa, só entra... Generalizam, né? Vamos dizer assim. E no Cine Clube a gente vai de novo passar o documentário do Silvio Lúcio. Como a gente gosta de passar mais filmes brasileiros, né? No Cine Clube, para as pessoas também entender e valorizarem, né? Isso, valorizar que aqui no Brasil o cearense, o nordestino também é uma cultura que... Também tem cultura, né? Isso, também sabe fazer arte também, né? Também sabe fazer arte. Isso, tem muitos artistas, né? E assim, Silvia, no decorrer de todos esses anos com esse documentário, você hoje, como você falou, não foi em busca de fama que você fez isso aqui. Você foi a nível de informativo, a nível de um eu pessoal seu em ajudar a pessoas a mais. Eu era muito envolvido com a militância na época. Então, para mim, era uma vitória que eu pudesse transportar através das telas de cinema. Pronto, o meu filme, você me lembrou uma situação. Meu filme passou muitos meses em vários canais fechados. Netflix, GNT, HBO e tal. Passou em muitos canais o documentário. E eu recebi inúmeras mensagens de amigos. Eu fui reconhecido em diversos locais públicos por pessoas, vendedores de loja, um médico que eu fui me consultar, entendeu? E ligou inclusive para a esposa, para mandar a foto. E todos eles, essas pessoas que me reconheciam por ter assistido o filme
mais de uma vez, eu por estar navegando e de repente parar no meu documentário, essas pessoas me parabenizaram porque conseguiram ter uma outra visão e compreensão da história do que é ser uma pessoa trans e do que é ser Principalmente um no homem Brasil, no trans. interior do estado do Ceará. Eu fui. Eu tive críticas severas demais de críticos brasileiros. Em Gramado, por exemplo, no Festival de Gramado, eu fui, porque eu fui tão criticado que já não era o documentário. Lá eu tive crítica de um crítico que ele fazia uma crítica até ao modo como eu andava. Gente, isso é absurdo. Ele tem uma crítica que ele diz assim: o protagonista E tem um do padrão pra andar documentário, agora, tem isso. protagonista do documentário, ele anda como se ele estivesse em cima de um cavalo. Não era uma crítica ao documentário, Era a pessoa. crítica ao nordestino que estava em Gramado, usufruindo do mesmo tapete vermelho que um sudeste, que alguém do sul, que alguém de São Paulo, que alguém de um outro país, que tinha lá muitos atores internacionais. Você está me entendendo? Sim, sim. Era algo maior do que o documentário. Além do contexto do que se tratava aqui no seu documentário, era uma coisa, digamos assim, pessoal sobre o Nordeste, Era né? um preconceito ao Aquele nordestino. preconceito velado, né? Era um preconceito ao nordestino que estava lá. Você está me entendendo? Como eu sofri também. E não foi só essa vez, entendeu? Que eu sofri preconceito por ser nordestino, mas estar fazendo parte da ponta de Num linha. lugar que eles achavam que você não deveria estar, né? Não deveria. Pra eles, você não deveria ocupar aquele espaço por ser Porque- nordestino, principalmente. Não por ser trans, mas por ser nordestino, que era o principal. Acho que é como fosse uma ofensa para as pessoas, né? Que é um absurdo, Como realmente. se nós não gente. merecêssemos, né? Ou não Como tivéssemos se- capacidade. Como fosse não merecêssemos termos o mesmo talento que eles têm, né? Então, foi bem difícil, entendeu? E mais difícil ainda, por não contar com o apoio da militância LGBT do estado do Ceará. Na época eu não contei. Na época eu não tive apoio. Eu tive apoio do Arte de Amar, Tina. entendeu? Da Tina. Pessoas individuais. Você está me entendendo? Mas eu não tive do movimento. Que era o que você, de certa forma, esperava ter esse apoio, Sim, né? sim. Até porque Silvio Lúcio construiu a história. Eu faço parte da construção da história do movimento no estado do Ceará. Sim. Tá certo? Eu tenho documentos que comprovam que fui eu e mais 5 jovens, 5 amigos gays, que fundamos o GRAB. Mesmo essa história sendo negada, isso, eu vou morrer com essa mágoa do GRAB não reconhecer isso, e eu tenho documentos que comprovam isso, certo? Eu faço parte da história e da militância do movimento LGBT do estado do Ceará. Doa quem doer. Queira ou não Esse é um enxergar. fato, né? É um fato. É um fato. Você está me entendendo? E ninguém tem moral ou autoridade para dizer que eu não estou falando a verdade. Assim, queria lhe agradecer bastante. Dói muito falar sobre isso também. Desculpe aí que eu... Não, mas até a voz muda, às né? vezes você sente aquela... De externar o que você está sentindo realmente. Realmente é uma coisa que quando a gente passa, a gente só sabe quem passa. Então, você não tem que se desculpar, não. É uma coisa que você realmente viveu e vive até hoje. Então, não tem por que você se desculpar. Eu quero imensamente, mais uma vez, lhe agradecer a sua participação, por você ter vindo aqui aos nossos estúdios gravar. Eu que agradeço. Quem puder assistir, assista. Olhe pra mim de novo, que digamos, é um bordão que você usava na época, né, Silvio Lúcio? Agradecer a Nilza Farias também por estar aqui, por contar um pouquinho dessa história que participa desse documentário do Silvio Lúcio. Agradecer à Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e a todos os nossos ouvintes, a todas as pessoas que nos assistem. E é isso, muito obrigada e seja sempre muito bem-vindo. Theo, Widna, beijo, amo vocês. Quero agradecer também, né, Cláudia, desculpa aí, a Barraca Ujoca, que é nosso colaborador, que nos apoia aqui, que é nosso parceiro, e a Secretaria de Cultura também, que se não fosse a Secretaria de Cultura, nós não tínhamos esse apoio tão grande para exibir o Cineclube LGBT.
Mandar esse beijo, não, como você falou. Ainda ia citar o nome do Joca, mas estava esperando primeiro vocês dar os agradecimentos de vocês. Quero agradecer Joca, também muito obrigado sempre pela parceria, por estar sempre conosco aqui no projeto. A gente está aí na sua barraca. Um beijo bem grande. Tchau, gente. Até o próximo programa. Beijo meu também pro Joca, até porque a história do movimento e a história... É muito difícil um LGBT no estado do Ceará que não tenha passado Sim, pela barraca do Joca. verdade. Beijo, amigo. Obrigado, Silvio Lúcio. Obrigada. Obrigado, Nilza. Obrigado, Cláudia. Por nada.